Será que eu devo ser amigo do meu filho? Será que eu posso? Eu não sou amigo do meu filho, não. Eu sou pai dele e acabou. Quantas vezes você já ouviu isso por aí? Pois, gente, eu tô aqui hoje para dizer um sim bem grande, cheio de verdade. Sim, nós podemos ser amigos dos nossos filhos. E não só podemos, nós devemos ser. Nós precisamos ser pela saúde da relação, pela segurança emocional deles, pelo amor que nós desejamos construir com eles. Então, por favor, antes de repetir essa frase vazia, sem o menor sentido que tantos coaches hoje estão tentando nos ensinar, nós vamos lembrar aqui o que é amizade. No dicionário, amigo é o indivíduo que mantém um relacionamento de afeto, consideração e respeito por uma outra pessoa. É aquele que possui grande afeição, que é leal, protege e faz o possível para ajudar o seu amigo. O amigo é quem a gente deseja ter por perto, com quem a gente se diverte, com quem a gente desabafa, com quem a gente chora e ri. Mas é também aquele que nos chama a razão, que nos alerta quando nós estamos prestes a fazer uma grande bobagem ou a nos machucarmos. Isso não te parece exatamente o papel de um bom pai ou uma boa mãe? Bom, mas aí vem aquele medo que os pais sempre trazem nas nossas sessões. Presta atenção. Ai, Michele, mas se eu for amigo demais, o meu filho não vai acabar me desrespeitando? Não vai acabar me desobedecendo? Mas olha que coisa mais sem lógica. Não é você que vive dizendo que o seu filho faz tudo o que o amigo pede? Ou que a sua filha é uma Maria, vai com as outras? Pois então, seja a outra com quem a sua filha queira ir. É incoerente acreditar que a amizade destrói a autoridade. O que destrói a autoridade é o autoritarismo vazio. É a distância emocional entre pais e filhos. É o medo disfarçado de respeito. E hoje, gente, a própria neurociência nos mostra algo fascinante. Ela diz que relações de amizade e confiança liberam ocitocina, o chamado hormônio do vínculo ou hormônio do amor. Esse hormônio é responsável por reduzir o estresse, por fortalecer a memória e aumentar a nossa sensação de segurança. Ou seja, quando o filho percebe no pai e na mãe uma presença de amizade, o corpo dele libera ocitocina. O corpo dele literalmente aprende a confiar mais nos pais, nele mesmo e no mundo. Essa base neurobiológica de confiança é o que vai protegê-lo mais tarde de tantos comportamentos de risco. Quem tem laços de afeto fortes desenvolve uma regulação emocional muito mais saudável. E veja, isso não nasce de sermões, gente, nasce da convivência e da amizade dentro de casa entre pais e filhos. Então veja, a psicologia ela confirma isso. Carl Rogers, ele com a sua teoria da relação terapêutica, ele mostrava que as conexões humanas só florescem quando existe empatia, consideração positiva e também autenticidade. Pais que assumem esse lugar não perdem jamais a autoridade. Eles ganham confiança e é a confiança que sustenta a verdadeira autoridade. Na psicanálise, Winnicott dizia que a função dos pais é ser para os seus filhos um ambiente suficientemente bom. Então, ele deve ser um lugar de acolhimento, mas também de firmeza, que permita ao filho explorar o mundo com segurança. Gente, isso não é amizade? É exatamente o que uma amizade profunda faz. Nos sustenta, nos confronta com amor e nos dá chão para crescer. Eu vou contar para vocês aqui uma história lindíssima que eu sou apaixonada. O amigo que ficou do lado de fora. Bom, conta-se que certa vez um discípulo procurou seu mestre Sufi. Ele era um sábio ancião conhecido por sua sabedoria e por sua serenidade. Então ele lhe perguntou: mestre, por que o senhor se refere a Deus como o amigo? Isso não parece pequeno demais? Deus não é muito mais do que isso? O mestre fechou os olhos, sorriu e disse: meu filho, todos os títulos de Deus que eu conheci, Senhor, Criador, Juiz, Pai, todos eles me deixavam de joelhos. Mas foi quando eu o chamei de amigo que eu consegui finalmente me levantar. O discípulo ficou em silêncio e o mestre continuou. Você já percebeu? O amigo é aquele que entra quando todos saem. Mas Deus foi o único que ficou até mesmo quando eu fechei a porta. E ele ficou do lado de fora, em silêncio, esperando que eu voltasse. Essa história nos ensina que a amizade verdadeira ela não diminui ninguém,
ela é o que verdadeiramente nos sustenta em pé. Tem também uma antiga parábola judaica. Ela conta que certo homem perguntou ao seu rabino: como eu posso saber, ter certeza de que alguém é realmente meu amigo? E o rabino respondeu: o amigo verdadeiro não é aquele que te visita quando você está feliz, mas é aquele que senta do seu lado quando você está em silêncio. E ainda assim, ele consegue te compreender pelo seu olhar. Vê como isso dialoga com a nossa missão como pais? Amigo não é quem está ali com a gente só nas horas boas. É aquele que permanece nas dores sem julgar e que está presente mesmo quando não há palavras. Veja como essa sabedoria dialoga com a própria Bíblia. Jesus disse aos seus discípulos uma certa vez: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Ele não os rebaixou ao chamá-los de amigos. Pelo contrário, gente, ele os elevou. O que Jesus fez foi mostrar que a verdadeira autoridade não se sustenta no medo, mas na confiança e na intimidade profunda. Aristóteles, em sua Ética a Nicômaco, ele falava da amizade como uma das maiores virtudes humanas, capaz de moldar caráter e sustentar a vida em comunidade. Mas, gente, se até a filosofia clássica diz que a amizade é fundante para o desenvolvimento ético, por que resistir a sermos amigos dos nossos filhos? Quando nós somos amigos dos nossos filhos, nós nos tornamos o seu porto seguro. Um vínculo inquebrável que atravessa toda e qualquer tempestade da vida. Santo Agostinho, ele dizia que a amizade é como dois corações unidos em uma só alma. Para ele, era a amizade que revelava Deus no cotidiano e lembrava que a amizade verdadeira ela não existe sem as virtudes. Ora, não é exatamente isso que nós queremos ensinar aos nossos filhos? Que a vida ela só tem sentido quando ela é sustentada por valores sólidos e que é na amizade, seja com o nosso Deus, com os nossos pais, com os nossos irmãos ou com os outros ao nosso redor, que esses valores encontram terreno para florescer. Então, gente, vamos fazer aqui uma conexão prática para a gente finalizar. É por isso que ser amigo dos nossos filhos não nos enfraquece, jamais. Nos humaniza, nos aproxima, nos torna a presença segura, assim como o amigo que fica do lado de fora, mesmo quando a porta está fechada. Eu posso te dizer, não só pela teoria, né, por algo que tanto estudo, mas pela prática também. Os meus filhos me procuram para conversar, para rir comigo, para dividir segredos, porque eles sabem que eles não vão encontrar em mim julgamento, mas sempre vão encontrar escuta sincera. E veja, eles não se afastam de mim. Nossa amizade nos aproxima. Quanto mais eles percebem que eu sou amiga deles, mais eles me respeitam, porque eles sabem que minha palavra vem do coração de alguém que já viveu aquelas dores e aprendizados muito parecidos com o que eles estão vivendo naquele momento. Isso é amizade transformada em autoridade verdadeira. E isso é o que fortalece nossa relação todos os dias. Então, sim, gente, por favor, seja amigo do seu filho, esteja perto, brinque, converse, corrija com amor, oriente com leveza. Não existe conexão mais forte do que aquela que nasce da confiança e da amizade sincera. E nunca se esqueça: quem se conecta, direciona. Quem é presente, guia. Quem é amigo, permanece. Eu quero terminar com uma confissão muito pessoal. Eu me sinto profundamente honrada quando eu sou querida nos lugares onde os meus filhos estão. Quando os amigos deles me procuram, me escutam, me pedem conselhos sobre as suas vidas, sobre qualquer coisa. Quando eu sou escolhida para ser essa presença próxima, essa referência de amizade, não só para os meus filhos, mas para todos aqueles que caminham ao lado deles. Isso, para mim, é a prova de que a amizade entre pais e filhos não diminui a nossa autoridade. Pelo contrário, ela expande a nossa missão, amplia a nossa voz e transforma a nossa casa num espaço de confiança, de respeito e de muito amor.